Olá, professores da Escola Bíblica. Meu nome é Christopher, estou aqui para mais uma pré-aula da lição dos adolescentes desse ano de 2018. Nesse ano, nós estamos trabalhando com a lição Adolescentes Vencedores, Jesus Cristo, o melhor modelo. Essa é a lição que nós utilizamos aqui na Assembleia de Deus de Blumenau. E se você utiliza essa lição também, esse material que nós vamos passar aqui para vocês através desse vídeo vai ser de grande ajuda, Algumas atividades que nós vamos propor aqui e nós esperamos que vocês utilizem elas para que o andamento da aula de vocês seja mais dinâmica, seja mais atrativa também para os adolescentes. O nosso tema hoje é a lição 5, a unidade na diferença. Então, nós trataremos sobre os nossos objetivos da lição é destacar que o pai e o filho fazem parte de uma unidade composta, demonstrar que não pertencemos a este mundo do mesmo modo que Cristo não pertenceu e apontar que a vontade de Deus é que tenhamos um relacionamento unificado com Ele. Então, é muito importante que o professor, vocês professores que estão nos assistindo, deem uma lida no material, deem uma lida na lição. Nós acreditamos que todos façam dessa forma para que a lição possa ser compactada de uma forma com que os adolescentes eles entendam e eles consigam absorver o máximo possível de conteúdo. A nossa ideia sempre dos vídeos é trazer algumas ideias de como você pode estar introduzindo os temas de uma forma ilustrativa, de uma forma que fique fácil o aprendizado, com que eles consigam entender o propósito da lição e todas as dúvidas, todos os questionamentos sejam, de certa forma, respondidos, na medida do possível, durante a aula, ou então depois num feedback posterior. Mas é interessante que eles tenham esse aprendizado o máximo possível. E a nossa intenção sempre é trazer de uma forma ilustrativa, para que os adolescentes eles entendam e eles consigam absorver isso melhor. Se utilizando essas ilustrações que nós vamos trazer aqui hoje, eles conseguirem captar, quanto mais informação eles conseguirem captar, melhor vai ser o aprendizado deles e eles vão poder passar esses aprendizados posteriormente. Sobre a lição, sobre esse desafio que nós temos no ano de 2018, passar sobre o amor de Jesus, o amor de Cristo, assim como nas outras lições, essa lição ela é muito importante porque vai falar sobre a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, primeiramente, para que eles possam entender o propósito de Deus na criação e o propósito da Trindade. E dessa forma a gente vai discorrer a lição em cima dessas abordagens, sempre levando em consideração atingir os objetivos que a lição propõe para nós. Lógico que se nós tivermos algo a mais para acrescentar na lição, sempre será bem-vindo. Se nós tivermos alguns objetivos a mais que nós consigamos encaixar dentro dos objetivos que a lição já propõe para nós, fica mais fácil, eles aprendem mais também, e aí a gente consegue extrair o máximo possível, não só da lição, mas também do nosso aprendizado, daquilo que nós temos para passar para os adolescentes. A lição propõe algumas dinâmicas, nós sempre tentamos trazer alguma coisa diferente do que a lição propõe, Até porque aqui já tem um subsídio, aqui já tem um material, então nós trazemos alguma coisa diferente que não consta aqui no material para que você possa ter mais opções na hora de fazer as dinâmicas, na hora de fazer esse trabalho com eles. E para essa iniciação eu trouxe algo bem conhecido dos adolescentes, eu não sei se vai dar para ver muito bem aqui, vou tentar colocar aqui do ladinho, mas é um finger spinner. E a maioria dos adolescentes no ano passado, eles conviveram com esse brinquedo aqui, vamos dizer isso, Estava muito em alta, em febre entre os adolescentes, entre as crianças, e a maioria deles tem, ainda ou tiveram esse brinquedinho aqui. E por que esse brinquedinho aqui? Eu estava pensando sobre a Trindade, sobre de que forma a gente poderia iniciar esse trabalho, e nada melhor trazendo algo que é de conhecimento dos adolescentes, que eles têm bastante acesso e eles conseguem manusear muitas vezes melhor do que nós até, Então, esse brinquedo aqui é uma forma ilustrativa muito fácil, muito legal de a gente trazer a Trindade para falar sobre união para eles. Porque se nós olharmos aqui, analisarmos a composição do brinquedo, ele é um brinquedo que ele tem três partes,
Então nós podemos identificar que ele tem essas três partes que elas se movem entre si e temos o núcleo do brinquedo, né? Vocês conhecem provavelmente o brinquedo, o núcleo ele não se mexe, aí a gente consegue deixar parado e rodar as demais peças que fazem parte do brinquedo. Qual é a ideia de a gente trazer esse brinquedo para a introdução? A ideia é você explicar a Trindade através, né, do finger spinner. Como você pode fazer para eles? Você pode explicar que Deus ele é um só em essência, então o núcleo seria, né, Deus, e as três pessoas da Trindade que compõem a Trindade formam Deus, né? Ele não é três pessoas distintas, mas a forma com que ele se relaciona com a gente, a forma com que nós vamos ver o andamento do Evangelho, se aplica, né, às três pessoas da Trindade, através do Pai, que criou todas as coisas, através de Jesus, que é o propósito de todas as coisas, e o Espírito Santo, né, que é o agente que faz e nos conduz a isso, até Jesus e até Deus. Então você pode explicar para eles, colocando aqui algumas ilustrações, você pode dizer, olha, essa ponta aqui é o Pai, essa ponta aqui é o Filho e essa é o Espírito Santo. Quando eles estão em movimento, ou mesmo eles não estando em movimento, mas você pode ver que ele fica uma coisa só, né? E quando ele se torna uma coisa só, né, isso aqui explica o que seria Deus. Ele é três pessoas, mas ele é um só. E ele se torna, né, ele tem essa ideia de Deus, porque ele é uma pessoa só, mas nós conseguimos identificar ele nas três pessoas. Então, uma forma rápida, bem prática, bem simples também, né? Mas é só para que eles entendam essa composição na linguagem deles. É muito interessante que nós sempre venhamos a trazer os materiais para que eles entendam, né, na linguagem deles. Isso facilita muito o aprendizado e também facilita na hora de eles aplicarem também depois. E como esse material é fácil, todos eles têm, então fica essa dica para que vocês possam utilizar. E é lógico, pode ir mais a fundo na questão da Trindade. Se você tiver outra ideia também em cima, você pode elaborar e tenta trabalhar em cima desses objetos, desses brinquedos que eles têm mais acesso, que eles têm mais conhecimento. E dessa forma, eu creio que a aula ela vai já começar de uma forma diferente. Você vai ver que o aprendizado deles vai ser mais assertivo, eles vão receber melhor, né, essa palavra, essa lição, e ao longo, né, das outras lições eles vão conseguir utilizar até essas próprias ferramentas para discorrer sobre o assunto. O outro ponto que nós podemos trazer é uma ideia de trabalhar sobre união, e essa é muito interessante, né? Eu coloquei como desbravando os talentos ou misturando os talentos. Como que funciona? Você pega os seus adolescentes na turma e você separa eles em vários grupos. Você pode fazer a separação deles em grupo conforme os seus talentos. Então, por exemplo, nós temos na turma 20 adolescentes, na turma da escola bíblica. 5 adolescentes são músicos, então eu vou separar 5 adolescentes para músicos. Eu tenho mais 5 adolescentes que eles são brincalhões, são aqueles que têm mais facilidade com fazer brincadeira, são mais extrovertidos e tudo mais, então eu coloco eles num outro grupo. Eu tenho mais 10 pessoas que elas são boas em mais 5 pessoas, vamos colocar, né, separar em grupos, né, de 5. Então eu tenho 5 músicos, 5 pessoas que são brincalhonas, eu tenho mais 5 que elas gostam de falar, são boas, né, boas oradoras, pessoas que sabem falar muito bem, então eu separo mais 5 aqui. E as outras 5, elas são meio que fazem assim de tudo, elas têm um talento meio que conjunto. Não são músicas, mas as outras aptidões elas possuem também. Então você vai separar esses 4 grupos, né, de 5 pessoas. E aí, depois que você separar esses 4 grupos, você vai introduzir cada grupo com o seu talento na atividade que os outros fazem. Por exemplo, você vai pegar os músicos e vai trazer para que eles sejam os oradores. Você pode selecionar o grupo todo, você pode fazer um por um. O ideal é que você traga sempre, faça essa atividade em 3, você traga um de cada grupo, né? E você pode fazer um mini culto, pode fazer uma apresentação. Então você vai trazer um músico, você vai trazer um bom orador, você vai trazer também
um brincalhão e mais um do grupo, né, 4 pessoas. Você vai trazer essa outra pessoa que ela é meio que um coringa ali no grupo, ela tem várias aptidões. Então essas 4 pessoas, você vai trocar os talentos delas. Você vai dizer que o músico, a partir de agora, ele vai passar a ser o orador ele vai passar a ser o músico, o brincalhão vai passar a ser uma pessoa que faz tudo ali, e faz tudo vai passar a ser brincalhão. De repente, esse faz tudo, ele não tem essa aptidão tanta para fazer brincadeira, para ser a pessoa mais engraçada, coisa assim, mas ele pode ser um músico, pode ter uma outra atividade que ele saiba desempenhar melhor. A ideia qual é? A gente fazer essa mistura para que eles entendam como funciona se colocar no lugar do outro, né, nas atividades que o outro desempenha, e para ele ver como ele se sai. Então, provavelmente, se você trocar aquele que é um bom orador para ser músico, pode ser que ele nem saiba tocar um instrumento, né? Vamos supor que você use o violão nessa atividade, então às vezes ele nem sabe tocar um violão, mas eles vão ter que fazer ali um pequeno culto ou uma pequena apresentação, né, musical, uma peça que alguém vai apresentar, alguém vai fazer de repente uma brincadeira, um stand-up, algo rapidinho assim, e você vai separar esse grupo, e aí você vai ver que a dificuldade que eles vão ter, primeiramente o músico, né, se ele não souber o instrumento, ele não vai conseguir tocar, né, para que saia um som agradável, para que saia um som harmônico, né? E depois o orador pode ser que ele também, como músico, ele é muito bom, mas de repente para falar para as pessoas, ele não tem essa facilidade. Então ele vai ficar um pouco mais receoso, ele vai ficar um pouco mais fechado, né? E não vai conseguir desempenhar talvez a atividade como se ele estivesse no violão. Da mesma forma os outros dois, aquele que é mais brincalhão, ele não vai conseguir fazer outras coisas, ou aquele que fazia outras coisas não vai conseguir ser tão engraçado, ser tão brincalhão como aquele que pertencia a outro grupo. A ideia realmente é misturar, e depois que cada um se apresentar, você pega aí todos, né, faz com cada um de cada grupo, dos 4 grupos, vai pegando até quando forem os 5, e aí você vê quem tem o melhor desempenho e conversa com eles e pergunta qual foi a maior dificuldade deles. Provavelmente essa dinâmica ela vai tomar um tempinho maior, né? Porque até todos participarem, até todos fazerem essa atividade, requer um pouquinho mais de tempo, mas você pode perguntar depois para eles qual foi a sensação que eles tiveram estando no lugar do outro. Provavelmente algum que é músico vai dizer que teve uma maior dificuldade, que não conseguiu desempenhar, né, muito bem a sua atividade, porque ele preferia estar no violão, e os outros eles vão falar também dessa dificuldade. Pode ser que haja facilidade também, pode ser que eles sejam, né, tenham várias aptidões, isso também é tranquilo, a gente sabe que muitos adolescentes fazem muitas coisas. E a ideia principal é essa, mostrar para eles que cada um foi dotado de um talento, cada um foi dotado de uma ferramenta que auxilia ela na hora das várias atividades do nosso dia a dia. Alguns mais facilidade para música, outros mais facilidade para fazer brincadeira, para ser uma pessoa que vai alegrar o grupo, alegrar a turma, e outros na palavra propriamente dita, né, na conversação, tem mais facilidade no falar em público. Então tudo isso você vai desempenhar para eles, vai falar que a unidade, ela junta todas essas coisas, né, junta todos esses talentos para formar uma coisa só, né? E aí você já vai começando a entrar no assunto da igreja, da união, né, do corpo de Cristo, para as próximas lições, para as próximas brincadeiras também que a gente vai fazer. Então dessa forma eles compreendem, né? Fica fácil o aprendizado deles, que cada um vai ser, cada um com o seu talento, né? Às vezes não tem a facilidade que o outro tem em uma área diferente. Então é importante que eles saibam que Deus dotou cada um de um talento, né? E esse talento para aquela pessoa é importante porque ela vai estar num grupo onde outras pessoas de repente não sabem fazer aquilo, mas ela foi colocada ali, né? Deus colocou essa pessoa ali para que ela desempenhasse essa atividade, e as outras pessoas também, né? Imagina se tivéssemos numa igreja, você pode usar esse exemplo para eles, só músicos, né? A própria palavra de Deus fala, Paulo instrui a igreja de Coríntios, ela fala assim que nós somos um corpo, né? E um corpo ele é formado de vários membros, né? O nosso corpo ele não é só mão, ele não é só orelhas, ele não é só nariz. Nosso corpo ele tem várias partes para que essas partes formem o corpo, né? Da mesma forma, a igreja de Cristo. Se nós tivéssemos só músicos, quem pregaria? Né? Se nós tivéssemos só músicos, quem ficaria na recepção da igreja? Se nós tivéssemos só músicos,
Quem cuidaria das finanças da igreja? Então, dessa forma, a gente pode aplicar para eles que é importante essas diferentes, né, ferramentas que Deus dá para cada um, e isso forma a união da igreja. Isso também é muito importante para que eles entendam, né, e conheçam as suas fragilidades e os seus pontos positivos, aquilo que eles têm, né, de ferramentas positivas. Porque muitas vezes, eu vejo isso muito nos adolescentes, alguns ficam meio mais chateados, outros ficam mais quietos e reservados com relação àqueles que desempenham alguma atividade mais visível, vamos dizer assim. A gente sabe que no reino de Deus não funciona dessa forma, porque todos são importantes para o reino de Deus, assim como eu citei antes. Imagina se só tivéssemos músicos, né? Quem faria a recepção da igreja? Quem cuidaria da limpeza da igreja? Então a igreja é um corpo de Cristo. Ninguém é mais importante, né? O músico não é mais importante do que a zeladora não é mais importante do que a recepcionista, então todos formam um corpo. E isso é importante que eles aprendam, porque Deus vai dotar cada um de um talento. De repente, o talento de um adolescente não é ser um músico, mas é ser alguém que vai cuidar, administrar a igreja. As finanças da igreja, vai ser um tesoureiro, ou então ele vai ser o zelador da igreja, ele vai ter essa facilidade com limpeza, com organização. Então, eles têm que entender que todos esses talentos, todas essas ferramentas que Deus coloca para nós, é para que nós formamos o corpo de Cristo e essa união ela passe através da igreja para as pessoas. A partir disso, né, o testemunho da igreja ele vai atingir as pessoas, porque a união ela vai trazer esse entendimento para as pessoas que vêm à igreja da parte de fora, que a igreja é um lugar de união, é um lugar que prospera porque tem vários tipos de pessoas e essas pessoas elas se entendem entre si, né? Lógico que assim como uma engrenagem que funciona, ela tem alguns atritos, a gente sabe que há atritos, né? Isso é normal, mas é necessário para que as coisas tenham, as atividades tenham um bom funcionamento e nós consigamos, né, encaixar perfeitamente essa união para que a igreja se mova. Então, essa dinâmica é bem interessante, a gente pode passar para eles dessa forma, e aí você pode explorar também vários outros aspectos, né? Fica aqui só uma dica, uma pequena dica desse contexto que você pode utilizar essa dinâmica, né? Utilize da criatividade, implemente, fale mais alguma coisa com eles sobre esse assunto, porque a gente só aqui joga as ideias para que elas sejam aplicadas e vocês possam desenvolver, possam editar elas, possam trabalhar nelas, para que ela seja aplicada da forma melhor possível para a sua classe, né? Para a classe que tem a sua particularidade. A próxima atividade que nós podemos passar para eles é uma dinâmica já bem conhecida, de repente você já pode até ter feito ela, ter desenvolvido ela, e é a dinâmica da água com o vinho e da água com o óleo. Eu trouxe alguns materiais aqui, vou passar para vocês, a gente vai fazer essa dinâmica aqui, vocês vão dar uma olhadinha como é interessante essa dinâmica. Aqui eu tenho dois recipientes, né? Esse recipiente aqui, ele tem água e suco de uva. Então, eu já vou explicar a atividade, vocês vão ver que vai ficar bem legal. Então, na verdade, aqui ele só tem o suco de uva, a gente vai ainda acrescentar a água nesse material, né? E nessa outra garrafinha aqui, eu tenho óleo de cozinha, né? E aí a gente vai fazer uma experiência bem divertida com eles, vocês vão ver como é interessante. Eu trouxe aqui 2 copinhos com água, né? Nossa água natural, e eu vou jogar essa água dentro dessa garrafinha de óleo e a água dentro da garrafinha de uva. Qual é a intenção principal, né, antes de nós fazermos aqui aplicar essa dinâmica? A lição que a gente quer trazer para eles é sobre a união. Então, quando nós misturarmos essa água aqui com o suco de uva, eu vou encher a garrafinha. Encher a garrafinha com o suco de uva. Eu tenho um palitinho aqui, ó. Eu vou chacoalhar. Não mudou muito a consistência, né? Ela continua a mesma coisa, ela continua tendo a mesma propriedade. Por quê? Porque a ideia, né, a essência e a utilização da água e do suco de uva, ela simboliza quase, né, praticamente a mesma coisa. Qual é a ideia de um suco de uva?
é nos nutrir, né? É nos alimentar, matar a nossa sede, deixar o nosso corpo nutrido, saudável. Essa é a intenção, né, de quando nós tomamos um suco de uva. Da mesma forma também a água, né, quando nós tomamos a água é para nos hidratar. Então, o suco de uva, tanto quanto a água, eles hidratam o nosso corpo. Então, a essência delas, a essência do suco de uva e da água, é praticamente a mesma. A finalidade dela é hidratar o nosso corpo. E dessa forma, a gente vê que quando eles têm o mesmo objetivo, há uma unidade, né? Eles conseguem se adaptar um ao outro perfeitamente e essa unidade acontece. Então nós vemos que não há diferença entre o suco e entre a água. Eles se uniram, o propósito é o mesmo e eles estão aqui para, né, hidratar, para matar a sede, para cumprir o objetivo e o propósito. Da outra forma, nós temos também aqui o óleo e a água. Quando nós colocamos aqui a água no óleo, muitos já fizeram essa experiência, de repente, na aula de ciências, alguma coisa assim. Mas quando nós misturamos a água no óleo, fique bem visível para que vocês vejam, há uma diferença aqui, né? O óleo, ele sobrepõe a água, então nós conseguimos ver bem essa separação entre óleo e água, né? E essa distinção aqui, a gente pode usar esses dois exemplos, né, da garrafinha de água com vinho e da garrafinha de água com óleo, para demonstrar como nós devemos ser como igreja, né? A igreja que Cristo deseja, assim como a união entre Pai, Filho e Espírito Santo, é uma igreja unida, seguindo os mesmos propósitos, caminhando junto, né, para que o reino de Deus ele se expanda, para que o reino de Deus ele possa ser conhecido através da comunhão que nós temos um com o outro. Diferentemente da água e do óleo, que eles não se misturam. Então, uma ideia de uma igreja dividida, e você pode usar esse exemplo com os adolescentes falando, né, panelinha, que é o que muitos deles conhecem, que nós não podemos estar em panelinhas, porque senão acontece isso. O propósito do óleo não é nos hidratar, né, não é saciar a nossa sede, como é o propósito da água. Então, eles têm propósitos diferentes, de repente em um ambiente, e o que vai acontecer é essa diferença, né? Não vão conseguir caminhar juntos, não vão conseguir estar juntos, porque né, foi formado para tem uma forma e outro tem outra forma. E aqui tem um grande segredo. Aí a gente pode até, alguns adolescentes, alguns alunos provavelmente vão questionar: professor, então, mas é isso que acontece. De repente eu tenho um propósito para ser músico, né? Ou eu tenho uma outra aptidão e meu amigo tem outro talento, que não fecha. Na verdade, a gente sabe que tudo aquilo que Deus faz é para formar o corpo. Mas eles podem usar, né, dessa dúvida e dizer assim: eu tenho um talento com um outro talento do meu amigo que não fecha, ou eu não consigo ter o mesmo... não consigo gostar dele, do meu amigo, enfim, né? Eles têm essas divisõezinhas que a gente sabe que acontece, e você vai utilizar, olha só. Olha o propósito aqui, não está se cumprindo. Mas tem um segredo nisso tudo. Tem um segredo que a gente pode fazer com que essas diferenças elas possam ser deixadas fora para cumprir um propósito só, um objetivo. E aqui é onde você pode entrar com a palavra de Deus, né? Até de repente para um evangelismo, você pode usar esse exemplo, porque nós somos diferentes. E aquilo que nos torna iguais, aquilo que nos torna, né, iguais perante a Deus, aquilo que vai nos tornar e vai trazer o objetivo de um junto ao outro, é Jesus Cristo. É a morte de Jesus Cristo. E é Ele, através da vida nova que nós recebemos na cruz, que vai trazer com que essa mistura aqui aconteça. Mas de que forma você pode trazer isso visível para eles? Eu trouxe aqui mais um ingrediente que vai ser o nosso Jesus Cristo da união. Esse, né, seria o nosso Jesus Cristo simbólico aqui da ilustração. E o que é isso aqui, gente? Todo mundo tem em casa, né?
A garrafinha é transparente, o líquidozinho é transparente. Se você puder usar o transparente, até melhor, porque você pode simbolizar como se fosse a água, né? Que é um líquido transparente, que ela vem trazer a transformação. Mas esse aqui é um detergente de cozinha, né? Você pode usar qualquer detergente. Se puder usar o transparente, melhor, porque aí você consegue introduzir mais e mais ferramentas, né, didáticas para ele. E o que acontece? Eu vou pegar aqui a madeirinha da mistura. E quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, por mais que nós tenhamos objetivos e a nossa meta ou aquilo que nós temos como ponto final seja diferente, né, nós temos uma nova vida. E aí todas aquelas coisas que um dia, né, eram divisores para a nossa união, para a nossa comunhão com o nosso irmão, elas são quebradas. Porque Cristo vem para unir todas as coisas, né, todas as partes do corpo, sendo Ele o cabeça. Então nós utilizamos aqui, vamos jogar um pouquinho de detergente aqui. E você coloca um pouquinho de detergente aqui, não precisa ser muito. Após isso, você vai ver que eles ainda estão separados e você vai dizer o seguinte, olha só, Jesus Cristo, ele entrou nessa vida, tá, mas ainda continua a mesma coisa, eles continuam separados. Aí você vem aqui, dá uma sacudida. E você vai começar a ver que ele vai se tornar uma forma apenas. Chacoalha bem para que fique bem uniforme essa mistura, né? E pronto. O que antes nós tínhamos um propósito só, quando Cristo entra na nossa vida, nós conseguimos ter um objetivo, quando nós tínhamos objetivos diferentes, né? Quando Cristo entra na nossa vida, nós temos um objetivo só. E aí você apresenta para eles que, da mesma forma com que a água, né, ela tinha o mesmo propósito que o vinho, ela foi facilmente introduzida, né, com o vinho e se tornaram uma coisa só, assim também o óleo, que é totalmente diferente da água, né, com suas diferenças, com as suas limitações, propriamente a água, quando eles entram em contato um com o outro, eles não se misturam, vem Jesus e transforma e traz essa união e traz essa unidade e eles também se tornam uma coisa só para o propósito de Cristo, para o propósito da igreja. Então isso é muito importante porque eles entendam que mesmo eles com toda a diferença, alguns têm mais facilidade de se unir, de criar amizades, né, de estar unido propriamente com Cristo também, a comunhão com o Senhor, e outros têm algumas outras dificuldades por causa das suas ideias e tudo mais. Só que quando nós temos Cristo, essa diferença ela se rompe e aí nós temos uma coisa só. Isso é importante, essas dinâmicas e essas abordagens, né, essas ideias interessantes nós trazemos para eles pelo visual, por causa do visual, né? Fica uma forma didática, uma forma dinâmica de eles visualizarem isso e aprenderem mais facilmente. Isso também serve como ferramenta de evangelismo, eles podem também passar isso, porque é fácil de fazer, né? Podem levar isso para a escola, fazer de repente alguma experiência na própria sala de aula deles, para que eles possam mostrar para os colegas deles de escola que diferenças existem, né? Algumas são mais fáceis de se adaptar e outras mais difíceis. Mas quando nós temos Cristo, quando nós temos Jesus, todas essas diferenças elas são quebradas e nós começamos a entender que o nosso propósito em Deus é para que nós sejamos unidos, estejamos unidos e nós consigamos atingir esses objetivos, que é apresentar o reino de Deus para as outras pessoas e trazer o reino de Deus através, né, da nossa vida, da nossa igreja, daquilo que nós somos como corpo de Cristo. Essas ideias são bem práticas, bem objetivas, né? E eu espero que elas tenham auxiliado você, professor, para que você possa trazer, né, essa diferença para eles na aula e eles possam ficar com vontade de voltar na próxima aula, né? Porque o nosso objetivo sempre é esse, que eles entendam o que é, né, o corpo de Cristo, a união, a trindade, de que forma ela se apresenta para nós, de que forma nós temos comunhão com ela, de que forma ela nos traz comunhão com a igreja e trazer essas propostas dentro da lição, abordando a lição e para que eles saiam entendendo e saiam com vontade de aprender mais na próxima aula, né? E o nosso desejo aqui também nas gravações é que vocês possam
estar usufruindo desse conteúdo, que vocês visitem também a nossa página, né, que está na descrição desse vídeo, e vocês possam extrair o máximo possível daquilo que Deus tem colocado como ideias aqui para ser passado para você, professor, para você aplicar na sua sala de aula e a sua aula ser uma bênção. Eu fico por aqui. Próximo vídeo, né, nós estaremos aqui também nas próximas lições, e eu espero que você tenha gostado, que você tenha prestado bem atenção, né, e se preciso volta no vídeo aqui, vê de novo, e qualquer coisa tem o nosso e-mail aqui embaixo também, tem todas as dicas em PDF, você vai estar podendo consultar como fazer esse material. Eu agradeço pela sua visualização, dá um like aqui no vídeo também, e até a próxima, paz do Senhor, até mais.